Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 13, 15 a 19, 21 a 23. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja nosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo ao irmão. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, porque aquele, porém, que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ao meditar sobre esse texto, o Espírito Santo me levou a refletir sobre essa verdade e podemos assim afirmar uma essência a ser observada e praticada. Estamos falando do não escandalizar. Não estamos falando de dar chilique e fazer cena. Estamos dizendo algo mais profundo, que muitas vezes remete a pessoa a se esfriar espiritualmente e até mesmo desistir da fé, porque se sente indigna ou se sente tão incapaz e age conforme as emoções da sua carne. Ao referir sobre essa afirmação, podemos dizer que jamais haverá nenhum tipo de negociação em relação a ela, porque é muito mais que uma simples palavra, mas algo que marca por definitivo e cria um procedimento em nosso caráter, pois isso só é liberado quando pedimos perdão ou liberamos esse perdão. Pode ser entendido em várias nuances, como por exemplo, se aquilo que você fala gera escândalo para o seu irmão, pare de falar e ame seu irmão. Se você tem um hábito de sempre repreender alguma atitude ou pensar que é responsabilidade sua cuidar de determinada situação, pare, deixe as pessoas se resolverem, ame e mostre o caminho. Sempre estabeleça a relação entre suas palavras, suas atitudes e seu comportamento com as pessoas que vão receber cada uma delas, ou seja, saiba o que irá falar. Um escândalo é uma arma de guerra das mais poderosas no arsenal particular deste espírito que atua no mundo. Muito usada para a destruição em massa. Ela atinge, fere, destrói, debilita, separa, inutiliza e consome violentamente a paz, a ordem, a união, os relacionamentos, a unidade, a alegria e todos os atributos que são características das pessoas que praticam esse bem. E como se tudo isso não bastasse, o escândalo ainda contamina todos os que têm contato com ele, de modo que tais pessoas passam a ser portadores de uma certa radiação maldosa que emana dele e passam também a contaminar todos os que estiverem ao redor e até, eventualmente, se tornam geradores de suas próprias explosões, ou seja, novos escândalos. Pois o escândalo chama o outro, assim como um abismo chama o outro, para que assim as sucessivas quedas nunca tenham fim. Mas olhe quais foram as palavras de Jesus sobre esse assunto, descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que se lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinha e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Não haja com emoção na hora que for para mostrar o caminho aos discípulos, porque o próprio Jesus disse para aqueles que chamou: larguem tudo e sigam-me.
Eles não seguiram a Jesus porque ele pediu, mas por causa do seu amor. Quando amamos, não há nada que impeça de servirmos, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quem ama evita escândalo, evita exposição, evita religiosidade. Ele mergulha no mais tênue horizonte, onde de suas entranhas revelam uma entrega grandiosa. E quando essa entrega se revela, não pensamos em outra coisa a não ser servir a pessoa que amamos. O próprio Jesus serviu e nos ensinou. Vemos descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26 a 28. Não será assim entre vós? Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O escândalo pode ser em qualquer instância, em qualquer momento e em qualquer lugar, mas jamais pode ser movido por você, sendo conhecedor da palavra. Mas se for, à mesma hora vá e peça perdão e pare de fazer aquilo que gera o escândalo próximo dessa pessoa. Quantos de nós passamos por situações que acreditamos que estamos certos em nossas atitudes e ações e não percebemos que algumas delas podem danificar a fé de algumas pessoas? Porque independente de seu nível de conhecimento, nada pode ser motivo para paralisar a fé ou os passos de outra pessoa. Nesse dia, o Senhor está nos fazendo refletir sobre aquilo que estamos vivendo, pois não adianta falarmos de Cristo se não estamos vivendo Cristo. Não adianta falar de uma intimidade ou um relacionamento se não estamos vivendo. Cuidado para que nosso comportamento, em vez de levar as pessoas a Cristo, possa gerar o efeito contrário. Este é um ponto de honra na nossa mentalidade, ou seja, vivemos de modo que todas as palavras e ações sejam sempre orientadas pelo Espírito Santo, apenas para ajudar, curar, contribuir, apaziguar, construir, restaurar, conservar e proteger tudo e todos os que estão ao redor. Por quê? Porque toda árvore boa produz bons frutos. Você não causa, não se envolve e nem se alimenta de escândalos, mas da mesma forma não aponta o dedo para atacar, julgar ou condenar qualquer um que tenha sido atingido ou esteja tomando parte dos escândalos dessa terra. Apenas se mantenha separado das pessoas que vivem segundo estas regras, ainda que estejam dentro das igrejas, porque cuidam dos assuntos do mundo e do espírito que nele está, enquanto que você cuide dos assuntos de Cristo e do reino de Deus. Simples assim. Que consigamos compreender todas as palavras ditas na carta a Tito, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, que diz: E nisto você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo o que você fizer revele o seu amor pela verdade, e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz. E também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que nos ensina: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Este é o caminho mais seguro para eliminar os escândalos, assim como a melhor maneira de inspirar até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, que estejam vagando, dispersos, à procura de luz e direção para as suas vidas. Viva o perdão, viva o amor, transmita alegria, paz e vida, edifique e dê a direção, permita manifestar a graça do Senhor em tudo o que fizer e desfrute do melhor de Deus em sua vida. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Muito obrigado por permitir entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti, para que se cumpra e estabeleça a sua vontade. Nós queremos sim ser cada dia mais alertados, orientados e dirigidos pelo seu Santo Espírito, para que não haja nenhum tipo de armadilha e essa ser
como estes escândalos que muitas vezes podem nos tirar, nos direcionar e até mesmo nos usar para poder tirar as pessoas do caminho. Não deixe, Pai, com que isso seja, Pai, qualquer tipo de verdade para nós, mas antes elimina tudo isso de nós. Faça com que, Pai, este procedimento não seja, Pai, em nossas vidas, mas antes procure nos alertar, procure nos orientar, procure nos mostrar como agir, como fazer, para que nem mesmo nenhum tipo de influência do dia, nenhum tipo de situação ou circunstância, nenhum tipo até mesmo de uma opressão ou até mesmo aquele dia mal venha sobre nós a ponto, Pai, de uma atitude ou uma palavra gerar qualquer tipo de escândalo na vida de uma pessoa, mas antes que a sua presença, Senhor, ela reine, que a sua presença seja manifesta para que o seu querer continue, Pai, fazendo a sua vontade em nós. Entregamos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor continue nos usando da maneira que o Senhor quer e da maneira que o Senhor assim propôs. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por este dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.